No momento em que suas mãos se tocaram, Nicholas sentiu algo que não sentia há 4 anos. 4 longos anos desde que o acidente levou sua esposa e o deixou criando a filha sozinho. Mas quando a madrinha pegou sua mão e disse, "Dance comigo", ele não imaginava que, até o final daquela noite, sua vida inteira mudaria. Ou que Giovanna finalmente ganharia o que pedia em cada aniversário desde os 5 anos. Antes de continuarmos, me conta aqui nos comentários. De onde você está nos ouvindo? Adoro saber até onde nossas histórias chegam. Nicholas Tavares ajustou a gravata pela 5ª vez, sentindo-se completamente deslocado entre os convidados elegantemente vestidos. Aos 37 anos, ele se acostumara mais com bermudas e camisetas manchadas de tinta guache do que com o terno azul marinho que tirou do fundo do guarda-roupa. Ao seu lado, Giovanna rodopiava no vestido de daminha, a mais feliz que ele havia em meses. "Pai, olha, tem o primo Bruno." Giovanna apontou animada para o noivo, que os viu e acenou entusiasticamente. Bruno era primo de 2º grau de Nicholas, mas a pessoa mais próxima de família que tinham no Rio. Quando pediu que Giovanna fosse daminha, Nicholas não teve coragem de recusar, apesar da relutância em participar de eventos sociais. Casamentos se tornaram seu inferno pessoal desde que ficou viúvo. "Você foi incrível na cerimônia, princesa", disse Nicholas, alisando os cachos rebeldes da filha, cachos idênticos aos de Juliana. O pensamento trouxe aquela dor familiar no peito. "A noiva disse que eu fui a melhor daminha." Giovanna abriu a mão pequena, revelando pétalas de rosa amassadas. "Guardei para você, pai." Nicholas aceitou o presente com seriedade exagerada. "São lindas. Vou guardar para sempre." Na recepção, Nicholas se viu sentado numa mesa com outros solteiros. Segurava uma cerveja morna, observando Giovanna dançar com as outras crianças, o rostinho iluminado de alegria. "Ela manda muito bem na pista", veio uma voz à sua esquerda. Nicholas virou-se e encontrou uma mulher em um vestido vinho deslizando para a cadeira ao seu lado. O cabelo escuro estava preso em um coque elegante, e havia algo em seus olhos castanhos que transmitia tanto calor quanto curiosidade. "É minha filha, Giovanna", ele respondeu orgulhoso. "Ela vem ensaiando há semanas." A mulher riu. "Percebe-se. Sou Marisa, madrinha da noiva. E você?" "Nicholas, primo do Bruno." "Ah, então você é o famoso Nicholas." Os olhos de Marisa se suavizaram. "Bruno me falou sobre você." Nicholas enrijeceu. Odiava ser o viúvo com a história triste. Antes que pudesse responder, o DJ anunciou o buquê e Marisa se desculpou. Enquanto a noite avançava, Nicholas cruzava repetidamente com Marisa. Ela era professora de artes, adorava filmes de terror e havia viajado sozinha pelo Nordeste. Ria com um som esquisito quando achava algo realmente engraçado e não tentava disfarçar. Quando tocou uma música lenta, Nicholas observou Giovanna dançando com Bruno, de pé sobre os sapatos dele. A cena apertou sua garganta. Juliana adorava dançar com Giovanna assim. De repente, Marisa estava parada na sua frente, a mão estendida. "Dance comigo." Não foi um pedido. Foi uma afirmação tranquila, mas determinada. "Eu não danço." Nicholas respondeu automaticamente, a desculpa que usava há 4 anos. "Todo mundo dança. Alguns só precisam de um empurrãozinho para lembrar como." A mão dela permaneceu estendida, paciente, mas insistente. Talvez fossem as 3 cervejas. Talvez fosse Giovanna o observando a noite toda, torcendo para que se divertisse. Ou talvez fosse porque os olhos de Marisa não tinham pena, apenas convite. Nicholas pegou a mão dela. Na pista, seu corpo lembrou o que tentara esquecer. Marisa se encaixava nos braços dele perfeitamente. "Você mentiu", ela murmurou. "Você definitivamente sabe dançar." "Minha esposa e eu costumávamos", Nicholas admitiu. Juliana adorava dançar. "Conta mais sobre ela." Enquanto se moviam, ele compartilhou fragmentos da vida com Juliana. Como se conheceram, o casamento simples, a paixão dela por pintar paisagens marinhas. "Ela parece ter sido incrível", disse Marisa. "Foi, mas falar sobre ela não dói tanto quanto costumava."
Nicholas percebeu que era verdade. A música terminou. Quando se separaram, Nicholas notou Giovanna observando, a expressão curiosa. "Preciso ver como está minha filha", ele disse. "Foi bom dançar com você, Nicholas." Enquanto caminhava até Giovanna, Nicholas sentiu algo diferente no peito. Não era dor, era leveza. "Pai", Giovanna o chamou quando ele se aproximou. "Quem é aquela moça?" "Marisa. Ela é madrinha da noiva. Ela é bonita." Giovanna inclinou a cabeça, estudando o pai com aqueles olhos perspicazes demais para uma criança de 8 anos. "Você estava sorrindo quando dançou com ela." "Estava? Estava sim. Daquele jeito de verdade. Não do jeito que você sorri quando quer que eu ache que está tudo bem." Giovanna bocejou teatralmente. "Estou com sono, pai. Podemos ir embora logo?" "Claro, princesa. Deixa eu só me despedir do Bruno e da Carla." Depois de fazer a ronda de despedidas, Nicholas estava afivelando o cinto de segurança de Giovanna na cadeirinha, quando percebeu que não havia se despedido de Marisa. Disse a si mesmo que não importava. Haviam compartilhado uma dança, só isso, nada mais. Mas enquanto dirigia de volta para Niterói, a risada dela continuava ecoando em sua mente. Na manhã seguinte, Nicholas estava preparando panquecas, tradição sagrada dos sábados, quando Giovanna soltou a bomba. "Pai, aquela moça do casamento vai ser minha nova mãe?" Nicholas quase jogou uma panqueca no teto. "O quê?" "Não, filha. Eu só dancei com ela. Só isso." O rosto de Giovanna desabou. "Mas você estava sorrindo de verdade. Você nunca sorria assim." A observação atingiu Nicholas como um soco no estômago. Ele realmente se tornara tão transparente na própria infelicidade que até uma criança de 8 anos conseguia ver através dele? "Eu estava me divertindo", disse cuidadosamente, desligando o fogo e se ajoelhando ao lado da cadeira dela. "Mas isso não significa que as pessoas viram mamães só porque a gente quer." "Por que não?" A voz de Giovanna ficou pequena, mas determinada. "Eu pedi para o Papai Noel no ano passado, mas ele não trouxe." Nicholas sentiu o coração se partir. "Giovanna, não funciona assim. As pessoas não se tornam mães e pais só porque desejamos. Elas precisam se conhecer, passar tempo juntas, se apaixonar. Leva tempo." "Quanto tempo?" "Bastante tempo, princesa." Giovanna cruzou os bracinhos, a testa franzida em concentração. "Então você precisa conhecer a moça do casamento melhor, passar tempo com ela e se apaixonar." "Filha, eu mal conheço ela." "Não sei nem o sobrenome dela." "O primo Bruno sabe." Giovanna rebateu com a lógica implacável de uma criança. "Você pode ligar para ele e perguntar." "Giovanna." "Por favor, pai." Os olhos dela se encheram de lágrimas que Nicholas sabia serem genuínas. "Eu só queria ter uma mãe de novo. As outras meninas na escola têm. Por que eu não posso ter?" Nicholas puxou a filha para um abraço apertado, sentindo a própria garganta apertar. "Você pode ter um dia. Eu prometo que vou tentar. Mas não pode ser só porque você quer, tá? Tem que ser porque eu encontrei alguém que ame você tanto quanto eu amo. Alguém especial." A moça do casamento parecia especial. Giovanna murmurou contra o peito dele. Depois que Giovanna foi desenhar no quarto, Nicholas ficou parado na cozinha, as panquecas esfriando no prato. Sua filha tinha um caderno onde desenhava constantemente. Ele sempre achou que fossem apenas rabiscos infantis, princesas e unicórnios. Mas agora se perguntava o que exatamente ela desenhava naquelas páginas. O celular vibrou. Uma mensagem de Bruno. "Cara, a Marisa me pediu seu número. Pode passar?" Nicholas olhou para a mensagem por um longo minuto. A parte racional do cérebro gritava para ele recusar. Não estava pronto. Giovanna não deveria se apegar a alguém que poderia desaparecer. Era cedo demais. Era arriscado demais. Mas então lembrou da sensação de dançar novamente, da leveza, do sorriso verdadeiro que até sua filha percebera. Com dedos trêmulos ele digitou: "Pode passar, sim." 3 dias depois, Nicholas estava sentado numa cafeteria em Icaraí, se sentindo como um adolescente no primeiro encontro.
Quando finalmente teve coragem de mandar uma mensagem para Marisa, a resposta dela foi imediata. Estava esperando você entrar em contato. Agora, observando-a entrar na cafeteria com um sorriso que iluminou o ambiente inteiro, Nicholas percebeu que talvez, apenas talvez, Giovanna estivesse certa sobre algumas coisas. Então, disse Marisa, sentando-se à frente dele e segurando a xícara de café com as duas mãos. Sua filha orquestrou esse encontro? Nicholas riu, um som que parecia enferrujado de tão pouco usado. Ela é determinada. Pegou isso da mãe. E o que você ganhou com isso tudo? Os olhos de Marisa eram divertidos, mas curiosos. Nicholas pensou por um momento. Honestamente, o empurrão que eu precisava. Passei tanto tempo sendo só o pai que esqueci de ser apenas o Nicholas. Bem, apenas Nicholas. Marisa se inclinou para a frente, o sorriso se ampliando. Estou feliz que você ligou. Queria pedir seu número no casamento, mas parecia invasivo de alguma forma. Não era. Nicholas disse suavemente. Não é. E naquele momento, numa cafeteria simples com vista para a Baía de Guanabara, enquanto Marisa contava sobre seus 25 alunos de artes e os desastres hilários que aconteciam em sala de aula, Nicholas sentiu algo que não sentia há 4 longos anos. Esperança. A conversa fluiu do café para o almoço num restaurante ali perto, e depois para uma caminhada pelos jardins do Museu de Arte Contemporânea. Marisa contou sobre a sala de aula, sobre seus 3 irmãos mais velhos, que ainda a tratavam como se tivesse 12 anos, sobre o sonho de ilustrar livros infantis um dia. Nicholas se viu compartilhando coisas que não dizia a ninguém. O medo constante de estar falhando com Giovanna. A luta para manter viva a memória de Juliana enquanto tentava seguir em frente. A solidão que às vezes parecia um peso físico no peito. Quando finalmente se despediram, já era fim de tarde. Marisa tocou o braço dele levemente. Vamos fazer isso de novo em breve? Com certeza. Naquela noite, quando Nicholas chegou em casa e encontrou Giovanna desenhando na mesa da cozinha, ela olhou para cima com expectativa. E aí, pai, como foi o encontro? Como você sabe que foi um encontro? Giovanna revirou os olhos. Pai, por favor, você tá com aquela cara. Que cara? A cara de quem comeu brigadeiro escondido. Nicholas não conseguiu segurar o riso. Puxou uma cadeira e sentou ao lado da filha. Foi bom. A Marisa é legal. Eu sei que ela é legal. Percebi no casamento. Giovanna voltou a atenção para o desenho. Você vai sair com ela de novo? Vou. Mas, Giovanna... Nicholas tocou o ombro da filha suavemente. Não vai ser rápido, tá? Essas coisas levam tempo. Eu sei, pai. Mas pelo menos você está tentando agora. Ela sorriu, aquele sorriso sapeca que derretia o coração dele toda vez. É um começo. E era. Pela primeira vez em 4 anos, Nicholas estava realmente começando de novo. O café entre Nicholas e Marisa se estendeu pelo almoço, depois virou caminhada pelos jardins do Museu de Arte Contemporânea. Marisa contava sobre seus alunos do 5º ano, os desastres hilários nas aulas de pintura. Semana passada, um aluno confundiu tinta acrílica com iogurte. Ela ria. Mas estava tão empolgado que não tive coragem de repreender. Nicholas sorriu de verdade. Giovanna também faz essas coisas. Semana passada misturou todos os temperos da cozinha em um experimento científico. E você deixou? Ela usava óculos de natação como equipamento de segurança e anotava tudo num caderninho. Como destruir aquele entusiasmo? Nicholas pausou. Juliana dizia que eu era permissivo demais. Marisa tocou seu braço. Você não é permissivo. É presente. Quando se despediram ao fim da tarde, ela perguntou: podemos fazer isso de novo? Com certeza. Naquela noite, Nicholas encontrou Giovanna desenhando em seu caderno. Como foi o encontro? Como você sabe que foi encontro? Giovanna revirou os olhos. Pai, você passou 1 hora escolhendo camisa e voltou com aquela cara de quem comeu bolo escondido. Nicholas sentiu curiosidade repentina. O que você desenha aí? Giovanna fechou o caderno rapidamente. Nada. Giovanna. Só coisas. Ela mordeu o lábio.
Você vai sair com a Marisa de novo? Vou. Mas não vai ser rápido, tá? Leva tempo. Eu sei. Mas pelo menos você está tentando. Ela sorriu. É um começo. Nas semanas seguintes, Nicolas e Marisa se viram regularmente. Cinema nas quintas, caminhadas pela praia aos domingos. Marisa contou sobre a irmã mais nova, Amanda, morta aos 16 em acidente de moto. Foi há 10 anos, mas ainda dói, ela disse. Meus pais nunca se recuperaram. Acho que virei professora por isso. Queria fazer diferença na vida de crianças. Nicolas entendeu aquela dor. Por isso nunca se casou? Parcialmente. Tive um noivo, durou 4 anos, mas ele era controlador, ciumento. Minha amiga Carla me fez ver o que eu ignorava. Terminei 3 meses antes do casamento. Marisa olhou para ele. Levei 2 anos para aceitar um encontro, até conhecer você. Nicolas pegou a mão dela. Obrigado por me contar. Obrigada por não correr quando descobriu que tenho bagagem também. No terceiro encontro, Marisa conheceu Giovanna oficialmente. Foram ao Museu do Amanhã e Nicolas observou como elas se conectavam naturalmente. O universo tem 13,8 bilhões de anos. Giovanna disparava fatos. E existem mais estrelas no universo que grãos de areia em todas as praias. Marisa respondia. No carro, Giovanna cochilou no banco de trás. Marisa olhou para ela e sorriu. Ela é incrível. Você está fazendo um trabalho incrível. Tem dias que não parece. Tem dias que me pergunto se ela não seria melhor com uma família completa. Ela tem uma família completa. Ela tem você, amor, sua mãe, o Bruno. Marisa tocou sua mão. Não se diminua. Naquela noite, buscando água na cozinha, Nicolas viu o caderno de Giovanna sobre a mesa. A curiosidade venceu. Abriu. A primeira página mostrava uma família. Homem, mulher, menina. Minha família dos sonhos. Virou páginas. Desenhos de ele e de Giovanna, sempre com um espaço vazio ao lado, esperando alguém. A última página tinha data recente. Ele, Giovanna e uma mulher de cabelos escuros em vestido vinho. Minha nova família. Papai, eu e a moça do casamento. Nicolas fechou o caderno tremendo. Sua filha desejava uma mãe tão desesperadamente que criara famílias imaginárias. E agora projetava Marisa nesse papel. E se não desse certo? Giovanna já havia perdido a mãe. Como arriscar seu coração de novo? Na manhã seguinte, Nicolas estava distante. Marisa percebeu. O que aconteceu? Ele contou sobre o caderno, os desenhos, o medo. E se eu estiver sendo egoísta, colocando o que quero na frente do que é melhor para Giovanna? Marisa ficou em silêncio. Posso ser honesta? Sempre. Você está se punindo, se sente culpado por estar feliz de novo. Ela apertou sua mão. Mas Giovanna precisa ver você feliz. Precisa saber que é possível amar de novo. Você não está sendo egoísta. Está sendo humano. Mas e se terminar? E se ela se apegar e você for embora? Não vou a lugar nenhum. Mas se você precisa de tempo, eu entendo. Nicolas olhou para ela. Marisa entendia sua dor porque tinha a própria. Conectava-se genuinamente com Giovanna. Não exigia que ele esquecesse Juliana. Não quero tempo. Quero você. Só estou com medo. Eu também. Mas dizem que as melhores coisas estão do outro lado do medo. Eles estavam nesse impasse delicado, navegando entre o desejo e o medo, quando o passado de Marisa decidiu fazer uma aparição indesejada. Era uma quarta-feira à noite. Nicolas havia levado Giovanna para a aula de natação e decidiu esperar em uma lanchonete próxima, aproveitando para adiantar algum trabalho no laptop. Marisa havia dito que passaria por lá depois da aula dela. Quando ela chegou, não estava sozinha. Um homem a seguia, falando alto, gesticulando. Nicolas não conseguia ouvir o que diziam, mas a linguagem corporal era clara. Marisa estava desconfortável, tentando se afastar, e o homem insistia. Nicolas fechou o laptop e foi até eles. Está tudo bem? Ele olhou para Marisa. Sim. Mas a voz dela estava tensa. Nicolas, esse é o Felipe. Felipe,
esse é o Nicolas. O namorado novo. Felipe olhou Nicolas de cima a baixo, o desdém evidente. Prazer. O tom deixava claro que não havia prazer algum. Felipe estava só indo embora, Marisa disse, a voz mais firme agora. Eu só queria conversar, Marisa, sobre nós, sobre dar uma segunda chance. Não existe nós há 3 anos, Felipe. Eu já disse isso. Porque você não quis tentar. Você sempre foi assim, fujona. Qualquer probleminha e você sai correndo. Nicolas sentiu a raiva subir. Acho melhor você ir embora. Felipe riu, um som sem humor. Ou o quê? O que você vai fazer? Felipe, a voz de Marisa cortou o ar. Vá embora. Agora. Ou eu ligo para a polícia. Algo no tom dela deve ter convencido Felipe. Ele levantou as mãos em rendição falsa. Tudo bem, mas quando isso aqui não der certo, não vem me procurar. Ele foi embora e Marisa desabou em uma cadeira, tremendo. Desculpa você ter que ver isso. Nicolas sentou ao lado dela, passando o braço pelos ombros. Não precisa se desculpar. Ele sempre aparece assim? Não. É a primeira vez em quase 1 ano. Ela limpou os olhos, brava consigo mesma por estar chorando. Ele deve ter me visto com você e Giovanna no domingo. Deve ter pensado que... Não sei o que ele pensou. Não importa o que ele pensou. O que importa é que você está bem? Marisa assentiu, mas Nicolas podia ver que ela estava abalada. E, surpreendentemente, ele também estava. Não pela confrontação em si, mas pelo que sentiu durante ela. Ciúme, proteção, um desejo feroz de manter Marisa segura. Quando ele a levou para casa naquela noite, Nicolas percebeu algo. Não estava mais com o pé fora da porta. Em algum momento das últimas semanas, ele havia pulado completamente. Estava dentro, completamente apaixonado. E isso o apavorava. Mas não o suficiente para parar. Na semana seguinte, a escola de Giovanna enviou uma circular sobre um projeto especial. Cada aluno do 2º ano deveria fazer uma apresentação sobre famílias brasileiras. Giovanna chegou em casa com o papel na mão, a expressão preocupada. Pai, todo mundo vai apresentar sobre a família deles. A Laura vai falar sobre como a família dela veio da Itália. O Pedro vai contar sobre as tradições afro-brasileiras da avó dele. Ela olhou para o papel. O que eu vou apresentar? Nicolas sentiu o estômago apertar. Você pode falar sobre nós, sobre como é nossa família. Mas é só a gente 2. A voz de Giovanna ficou pequena. Todo mundo tem pai e mãe, ou pai e pai. Ou mãe e mãe. Eu só tenho você. As palavras cortaram fundo. Nicolas se ajoelhou na frente da filha. Giovanna, família não é sobre quantidade, é sobre amor. E você tem muito amor. Tem eu, tem a vovó Marta, tem o primo Bruno. Não é a mesma coisa. Lágrimas começaram a rolar pelo rosto dela. Eu queria ter uma mãe, pai. Só queria. Nicolas a puxou para um abraço, sentindo as próprias lágrimas queimarem. Eu sei, princesa. Eu sei. Naquela noite, depois de Giovanna dormir, Nicolas ligou para Marisa e contou sobre o projeto. Esperava consolo, talvez conselhos. O que não esperava era a proposta dela. Deixa eu ajudar. Como? Sou professora, lembra? Posso ajudar a Giovanna a criar uma apresentação sobre famílias do coração. Sobre como família é quem escolhemos ter perto, quem nos ama. Não precisa ser tradicional para ser real. Nicolas sentiu algo se partir e se reconstruir no mesmo instante dentro dele. Você faria isso? Claro que sim. Giovanna é importante. Para mim também. E era nesse momento, Nicolas percebeu que não havia mais volta. Ele havia se apaixonado completamente. Não apenas por Marisa, mas pela possibilidade do que eles poderiam construir juntos. No sábado seguinte, Marisa foi até o apartamento deles pela primeira vez. Ela e Giovanna se espalharam pela sala com cartolinas, canetinhas, fotos impressas e muita cola. Nicolas as observava da cozinha enquanto preparava o almoço, o coração quente no peito. Marisa estava de joelhos no chão, ajudando Giovanna a colar fotos, rindo daquele jeito dela quando Giovanna fez uma piada boba.
E aqui podemos colocar uma foto sua com seu pai, Marisa sugeria. E aqui, você com a vovó Marta, viu? Sua família é grande e cheia de amor. Posso colocar uma foto sua também? Giovanna perguntou, a voz hesitante. Marisa olhou para Nicolas, que observava da porta da cozinha. Ele assentiu levemente. Se você quiser, pode sim. Você faz parte da nossa família agora, Giovanna declarou com a convicção absoluta de uma criança. Não é, pai? Nicolas se aproximou, sentando no sofá atrás delas. Se a Marisa quiser, ela é sempre bem-vinda na nossa família. Marisa olhou para ele, os olhos brilhantes. Eu quero. E naquele momento, rodeado por cartolinas e fotos espalhadas, com a filha rindo e a mulher que amava sorrindo para ele, Nicolas finalmente entendeu. Ele não estava traindo a memória de Juliana. Estava honrando o amor que ela tinha pela vida ao escolher viver plenamente de novo. Estava ensinando Giovanna que o coração tem capacidade infinita de amar. Que perder alguém não significa que nunca mais amaremos. Estava finalmente recomeçando. Mas o universo, como sempre, tinha outros planos. Porque exatamente quando Nicolas estava se permitindo ser feliz de novo, quando estava baixando as guardas e abraçando o futuro, a vida decidiu testá-lo de uma forma que ele nunca imaginou. A apresentação do projeto escolar estava marcada para sexta-feira. Giovanna estava nervosa, mas empolgada. O cartaz que ela e Marisa fizeram estava lindo, cheio de fotos mostrando diferentes famílias brasileiras. Na quinta à noite, Nicolas revisava o discurso de Giovanna quando ela começou a tossir. Leve no início. Você está bem, princesa? Tô sim, pai. É só a garganta. Mas durante a noite, a tosse piorou. Às 2 da manhã, Nicolas acordou com Giovanna ofegando no quarto ao lado. Quando entrou, encontrou a filha lutando para respirar. Pai, não. Consigo. As palavras saíam entrecortadas. Pânico tomou conta de Nicolas. Asma. Giovanna tinha tido crises antes, mas nunca assim. Pegou o inalador de emergência, mas mesmo após 2 bombadas, nada melhorava. Vamos para o hospital, amor. Giovanna assentiu, os olhos arregalados. Nicolas a pegou no colo e correu para o carro, as mãos tremendo. No caminho, cada semáforo parecia eterno. Nicolas via Giovanna lutar para respirar e reviveu o pior dia de sua vida. 4 anos atrás, também foi corrida noturna ao hospital. Juliana no banco de trás, sangrando. Mas quando chegaram, já era tarde. Não de novo. Por favor. Pai? A voz fraca de Giovanna o trouxe de volta. Estou aqui. Já chegamos. Na emergência, levaram Giovanna imediatamente. Uma enfermeira parou Nicolas. Senhor, precisa esperar aqui. Vamos cuidar dela. Mas... deixa a gente trabalhar. Nicolas ficou sozinho na sala de espera. As paredes brancas, o cheiro de desinfetante, memórias enterradas voltando. Sem pensar, ligou para Marisa. 3 da manhã. Alô? Voz embargada de sono. Marisa? Giovanna? Hospital? O que aconteceu? Onde você está? Hospital Municipal de Niterói. Crise de asma severa. Achei que ia perder ela. Estou indo. Fica aí. Marisa chegou 20 minutos depois, ainda de pijama embaixo de uma jaqueta, o cabelo preso em um coque bagunçado. Ela trouxe o ursinho de pelúcia que Giovanna havia deixado no apartamento dela na última visita. Trouxe o senhor fofinho, ela disse sentando ao lado de Nicolas. Para quando ela sair? Nicolas olhou para Marisa, os olhos vermelhos. Obrigado por vir. Onde mais eu estaria? Ela pegou a mão dele. Como ela está? Não sei. Ninguém me diz nada ainda. Nicolas esfregou o rosto com as mãos livres. Eu não consigo passar por isso de novo, Marisa. Não posso perder mais ninguém. Você não vai perder ela. É asma, Nicolas. É tratável. Ela vai ficar bem. Foi o que disseram sobre Juliana no começo também. É só uma gripe, vai passar. Mas não passou. Quando descobriram o câncer, já estava avançado demais. Marisa segurou o rosto dele com as 2 mãos, forçando-o a olhar para ela. Giovanna não é Juliana.
Eu sei que está com medo, mas não pode deixar o passado contaminar o presente. A Giovanna precisa que você fique forte agora. Eu não sei se consigo. Consegue sim. E eu estou aqui. Eles esperaram juntos. Marisa não soltou a mão dele nem por um minuto. Quando Nicolas tremeu, ela passou o braço pelos ombros dele. Quando ele finalmente desabou, as lágrimas que segurou por 4 anos finalmente caindo, ela apenas o abraçou e deixou que ele chorasse. Eu tinha tanto medo disso, ele sussurrou contra o ombro dela. De me permitir amar de novo e depois perder. De Giovanna se apegar a você e depois você ir embora. De construir algo e ver desmoronar. Eu sei, mas olha pra gente agora. Você não está sozinho dessa vez. E não vou embora, Nicolas, não vou. Aquelas palavras, você não está sozinho dessa vez, quebraram algo dentro dele. Não no mau sentido. Quebrou as paredes que ele havia construído ao redor do coração, os mecanismos de defesa que o mantinham distante de todo mundo. Ele estava pronto para amar de verdade de novo. Completamente. Sem medo. Família de Giovanna Tavares. Uma médica apareceu na porta. Nicolas se levantou num pulo. Sou eu. Sou o pai. Ela está bem. Foi uma crise severa, mas conseguimos estabilizar. Ela vai precisar ficar em observação até amanhã, mas não há risco. A médica sorriu. Ela está pedindo por você. O alívio quase derrubou Nicolas. Suas pernas bambearam e Marisa o segurou. Posso vê-la? Claro, venha comigo. Nicolas olhou para Marisa. Vem comigo? Tem certeza? Absoluta. Giovanna estava sentada em uma maca, uma máscara de oxigênio no rosto, mas seus olhos se iluminaram quando viu Nicolas e Marisa entrarem juntos. Pai! Sua voz estava abafada pela máscara. Nicolas correu até ela, beijando a testa dela. Você me deu um susto enorme, sabia? Desculpa. Então Giovanna viu Marisa e o ursinho. Senhor fofinho! Marisa entregou o ursinho e Giovanna o abraçou forte. Você veio, ela disse olhando para Marisa. Claro que vim. Quando seu pai ligou, vim correndo. Ele chorou? Giovanna perguntou, sempre perspicaz. Um pouquinho, Marisa admitiu. Porque ele te ama muito e ficou com medo. Giovanna olhou para o pai. Não precisa ter medo, pai. Eu não vou embora que nem a mamãe. A simplicidade e a certeza nas palavras dela fizeram os olhos de Nicolas arderem de novo. Eu sei, princesa. Eu sei. E agora a Marisa está aqui também. Então nós 3 vamos ficar juntos, certo? Era mais uma afirmação do que uma pergunta. Nicolas olhou para Marisa, que tinha lágrimas nos olhos também. Ela assentiu. Certo, ele disse. Nós 3. Giovanna sorriu por trás da máscara e fechou os olhos, finalmente relaxando. Em poucos minutos, estava dormindo, o ursinho abraçado contra o peito. Nicolas e Marisa ficaram um de cada lado da maca, observando-a dormir. Marisa pegou a mão dele por cima da cama. Ela está certa, sabe? Marisa sussurrou. Sobre nós 3. Eu sei. Nicolas apertou a mão dela. Desculpa ter demorado tanto para perceber. Valeu a pena esperar. Eles ficaram ali juntos até que o sol começou a nascer pela janela do hospital. A enfermeira trouxe café ruim de máquina, mas era o melhor café que Nicolas já havia tomado, porque o tomou sabendo que Giovanna estava bem, que Marisa estava ali, que ele não estava sozinho. Quando Giovanna acordou pela manhã, a primeira coisa que fez foi perguntar sobre a apresentação da escola. Calma, princesa. Você precisa descansar. Mas é hoje, eu treinei tanto. Ela começou a ficar agitada e o monitor ao lado da cama apitou. A enfermeira entrou. Ei, nada de estresse. Você precisa ficar calma. Mas minha apresentação... Marisa se aproximou. Gi, que tal se eu apresentar por você? Eu sou professora, lembro? Posso ir na sua escola e mostrar o cartaz que fizemos juntas. Posso contar sobre famílias do coração. Você faria isso? Os olhos de Giovanna se encheram de esperança. Claro, se seu pai deixar. Nicolas assentiu. Eu acho uma ótima ideia.
Mas você tem que gravar. Giovanna insistiu. Para eu ver depois. Combinado. Naquela tarde, depois que os médicos confirmaram que Giovanna poderia ter alta, Nicolas a levou para casa, enquanto Marisa foi à escola fazer a apresentação. Ela gravou tudo no celular, e naquela noite os três assistiram juntos, Giovanna deitada no sofá, com a cabeça no colo do pai e os pés no colo de Marisa. No vídeo, Marisa estava na frente da classe, segurando o cartaz colorido. A Giovanna não pode estar aqui hoje porque teve um probleminha de saúde, mas ela me pediu para fazer a apresentação dela. E sabe o que é incrível? Esse projeto é sobre o que ela está vivendo agora mesmo. Famílias do coração. Ela apontou para as fotos no cartaz. Aqui está a Giovanna com o pai dela, aqui com a avó, aqui com o primo Bruno. E sabem o que ela me disse quando fizemos esse cartaz? Que família não é só sobre sangue, é sobre quem escolhemos ter perto. Quem nos ama nos dias bons e nos dias ruins. Quem aparece quando precisamos. Nicolas sentiu a garganta apertar enquanto assistia. Marisa continuou. A família da Giovanna pode não ser tradicional, mas é cheia de amor. E recentemente ela me incluiu nessa família também, o que é uma das maiores honras da minha vida. Quando o vídeo terminou, Giovanna estava sorrindo. A professora dela deu 10. Ela disse que foi a melhor apresentação da turma. Por que foi? Nicolas disse, beijando o topo da cabeça dela. Marisa, Giovanna disse, séria de repente. Você pode ficar para sempre? Na nossa família? Marisa olhou para Nicolas, que assentiu levemente. Se vocês me aceitarem, eu adoraria ficar. Aceito, Giovanna sorriu. Pai, você aceita? Aceito. Nicolas estendeu a mão para Marisa, que se inclinou e beijou ele suavemente. Eca, Giovanna disse, mas estava rindo. Mas tá bom, vocês podem fazer isso às vezes. Naquela noite, depois de colocar Giovanna para dormir, Nicolas e Marisa sentaram na varanda do apartamento, olhando as luzes de Niterói piscando na noite. Eu estava pensando, Nicolas começou nervoso de repente. A gente está junto há quanto tempo? 3 meses? 3 meses e meio. Parece mais tempo, no bom sentido. Ele pegou a mão dela. Quando eu te vi naquela sala de espera hoje de manhã, ainda de pijama, trazendo o ursinho da Giovanna, eu percebi uma coisa. O quê? Que eu te amo. Completamente, sem reservas. E que quero construir uma vida com você, de verdade. Marisa sentiu lágrimas nos olhos. Eu também te amo. Desde aquele primeiro dia no casamento, quando você finalmente aceitou dançar comigo. Eu tenho uma coisa para te dar. Nicolas puxou uma pequena caixinha do bolso. Não é um anel de noivado ainda. Acho que para isso precisamos de mais tempo. Mas é uma promessa. Ele abriu a caixinha, revelando uma pulseira delicada de prata com um pingente em forma de coração. É uma promessa de que estou dentro, completamente, de que você faz parte da nossa família agora, de que eu vou lutar por isso, por nós, todos os dias. Marisa deixou as lágrimas caírem enquanto Nicolas colocava a pulseira em seu pulso. É perfeita. Eles se beijaram ali na varanda, enquanto a cidade dormia ao redor deles. E pela primeira vez em 4 anos, Nicolas se sentiu completo. Não porque Marisa substituía Juliana, isso nunca aconteceria. Mas porque ele aprendeu que o coração tem capacidade infinita de amar, que é possível honrar o passado enquanto abraça o futuro. Dentro do apartamento, Giovanna observava pela fresta da porta do quarto, sorrindo. Ela pegou o caderno secreto embaixo do travesseiro e abriu na última página, onde estava o desenho dos 3 juntos. Com um lápis de cor vermelho, ela desenhou um coração grande ao redor da família. E embaixo escreveu: Meu desejo se realizou. Então, fechou o caderno, abraçou o Senhor, fofinho, e dormiu com um sorriso no rosto, sabendo que tudo estava finalmente se encaixando. 1 ano se passou desde aquela noite no hospital. 1 ano de mudanças, crescimento, amor se aprofundando. Marisa não se mudou imediatamente. Foram devagar, respeitando o tempo de Giovanna. Primeiro jantares,
Depois, finais de semana. 6 meses após o hospital, Marisa oficialmente se mudou para Niterói. Giovanna ajudou a decorar o quarto. Insistiu em colocar uma pintura de Juliana na parede. Porque a mamãe também faz parte da nossa história, ela explicou. Marisa chorou e abraçou a menina. A avó Marta foi a surpresa mais agradável. Nicolas temia sua reação, mas Dona Marta abraçou Marisa e disse: "Obrigada por fazer meu neto sorrir de novo." A vida encontrou seu ritmo. Marisa descobriu que Nicolas era péssimo em dobrar roupas, mas excelente em fazer tranças. Nicolas descobriu que Marisa cantava desafinado no chuveiro. Giovanna descobriu que ter figura materna de novo era diferente do que imaginava. Mas bom, Marisa não tentava ser Juliana. Era simplesmente Marisa. 6 meses depois, Nicolas pediu Marisa em casamento. Não foi elaborado. Foi numa tarde de domingo, fazendo brigadeiro na cozinha. Marisa tinha chocolate no nariz. Giovanna tinha chocolate em todo lugar. "Casa comigo", ele disse. Marisa parou. "O quê?" "Casa comigo. Eu te amo e quero passar o resto da vida fazendo brigadeiro desastroso com você." Giovanna aplaudiu. "Finalmente!" Marisa riu. "Sim, 1000 vezes sim." O anel veio depois, escolhido pelos 3. Giovanna insistiu que tinha que ter brilho suficiente para ver do espaço. E agora, 6 meses depois, Nicolas estava de novo ajustando a gravata. Mas desta vez, era o noivo. "Pai, vai mexer nessa gravata até ela pedir divórcio antes de casar?" Giovanna apareceu, linda em seu vestido de daminha. Mas não era apenas daminha. Ela teria papel especial. "Estou nervoso." "Por quê? Vocês já moram juntos." Nicolas riu. "É diferente. É oficializar na frente de todo mundo." "Ela já é nossa família faz tempo, pai. Mas é legal tornar oficial. É por isso que eu vou entregar a noiva." O coração de Nicolas apertou. "Você está pronta?" "Nasci pronta." O casamento foi no mesmo clube onde Bruno e Carla se casaram. "É onde tudo começou", Nicolas disse. Decoração simples, mas linda. Flores vinho e branco. Lanternas iluminando o jardim ao pôr do sol. 50 convidados, família e amigos próximos. Nicolas estava no altar quando a música começou. Padrinhos e madrinhas entraram. Carla, Bruno, Dona Marta. A música mudou. Toda Forma de Amor, de Lulu Santos. A canção da primeira dança. As portas se abriram. Marisa caminhava com Giovanna ao lado, mãos dadas. A menina séria, Marisa chorando. Nicolas sentiu os próprios olhos arderem. Esta era sua família. Aquela mulher incrível caminhando até ele, e aquela menina que os unia, que os havia empurrado para os braços um do outro desde o início. Quando chegaram ao altar, Giovanna não apenas entregou a mão de Marisa para Nicolas. Ela juntou as mãos dos dois e colocou suas próprias mãos por cima. "Agora vocês são oficialmente minha família, os dois, para sempre." Não havia um olho seco no jardim. A cerimônia foi linda, mas breve. Eles haviam escrito seus próprios votos. Nicolas foi primeiro, a voz embargada de emoção. "Marisa, quando você pegou minha mão naquele casamento e disse, 'Dance comigo', você não sabia que estava me convidando para muito mais que uma dança? Estava me convidando para viver de novo, para amar de novo, para acreditar que o coração pode se expandir infinitamente, que honrar o passado e abraçar o futuro não são coisas opostas. Você me ensinou que família é quem escolhemos, que amor é ação, não só sentimento. E você amou minha filha como se fosse sua, sem nunca tentar apagar a mãe que ela perdeu. Por isso, e por 1000 outras razões, eu prometo amar você todos os dias pelo resto da minha vida. Prometo dançar com você sempre, mesmo quando a música acabar." Marisa limpou as lágrimas antes de começar seus votos. "Nicolas, quando eu te vi naquele casamento, vi um homem carregando o peso do mundo nos ombros. Vi um pai dedicado, um homem bom, mas também vi alguém que havia esquecido como ser feliz. Quando te pedi para dançar, não estava tentando te salvar. Estava me salvando também. Porque eu também havia desistido do amor, também havia decidido que era mais seguro ficar sozinha.
Mas você e Giovanna me mostraram que uma família não precisa ser perfeita para ser real. Que amor não é ausência de medo, mas a escolha de amar apesar dele. Prometo honrar a memória de Juliana sempre, porque ela te deu a pessoa mais incrível do mundo, nossa Giovanna. Prometo ser parceira nos dias bons e nos ruins. E prometo sempre, sempre, estender minha mão e dizer: dance comigo. Não importa quão difícil fique a música. Não houve olhos secos. Quando o celebrante finalmente disse: pode beijar a noiva, o jardim explodiu em aplausos e gritos. A recepção foi uma festa alegre e descontraída. Havia comida brasileira que Marisa amava, uma mesa inteira de brigadeiros que Giovanna havia ajudado a fazer, e muita, muita dança. O DJ tocou de tudo: samba, MPB, até algumas músicas que fizeram as crianças correrem para a pista. Mas o momento mais especial veio quando chegou a hora da primeira dança dos noivos. O DJ pediu silêncio, as luzes diminuíram e apenas um holofote iluminou o centro da pista. Enquanto toda forma de amor tocava novamente, Nicolas e Marisa se moviam pela pista, revivendo aquele momento que mudou tudo. Mas desta vez era diferente. Não havia nervosismo, não havia medo. Apenas amor, puro e simples. Lembra quando você disse que eu pisei no seu pé? Nicolas murmurou. 2 vezes. E você pisou mesmo. Mentira. Verdade. Mas valeu cada pisada. Quando a música chegou ao meio, eles pararam. Nicolas fez um gesto e Giovanna correu para a pista. Eles abriram os braços e ela pulou para o meio, os 3 formando um círculo. E dançaram assim, os 3 juntos, uma família oficialmente unida. Foi Dona Eunice, a vizinha de Nicolas, quem disse alto o que todos pensavam. Olha ali, gente. 3 corações que encontraram o caminho de volta ao amor. Mais tarde naquela noite, quando os convidados já estavam indo embora, Nicolas encontrou Giovanna sentada em um banco do jardim, abraçada ao buquê que Marisa havia jogado diretamente para ela. Ei, princesa, está tudo bem? Tá sim, pai. Só estava pensando. Sobre o quê? Sobre como eu desejei isso por tanto tempo. E agora aconteceu de verdade. Ela olhou para o pai, os olhos brilhantes. Você acha que a mamãe está feliz? Nicolas sentou ao lado dela e a puxou para um abraço. A pergunta não o pegou de surpresa como teria pegado meses atrás. Agora ele tinha uma resposta clara. Acho que sua mãe está muito feliz. Feliz porque você está feliz. Feliz porque eu estou feliz. Sua mãe sempre quis que a gente vivesse plenamente, que a gente amasse sem medo. Eu acho que a Marisa é tipo um presente que a mamãe mandou pra gente. A garganta de Nicolas apertou. Sabe que eu acho a mesma coisa? Pai? Sim? Obrigada por não desistir, por aceitar dançar naquele dia. Obrigado por nunca desistir de mim, princesa, por me empurrar quando eu precisava. Eles ficaram ali por mais alguns minutos, pai e filha, observando Marisa conversar com os últimos convidados. A lua estava alta agora, iluminando o jardim com uma luz prateada. Havia algo mágico naquele momento, algo que Nicolas queria gravar para sempre na memória. Então Giovanna puxou algo do bolso do vestido. Era o caderno secreto, amassado e cheio de marcas de uso. Olha. Ela abriu na última página. Lá estava o desenho que ela havia completado há 1 ano. Os 3 juntos, um coração vermelho ao redor. E as palavras, meu desejo se realizou. Mas agora, havia algo novo. Na margem, com letra mais recente, estava escrito: e eles viveram felizes para sempre, de verdade. Você ainda desenha no caderno? Nicolas perguntou tocado. Às vezes. Mas agora eu desenho a vida que já tenho, não a que estou desejando. Ela sorriu, e naquele sorriso Nicolas viu a criança que ela era, mas também vislumbrou a mulher incrível que ela se tornaria. É melhor assim. Marisa se aproximou, ainda em seu vestido de noiva. Posso me juntar a vocês? Sempre. Giovanna e Nicolas disseram ao mesmo tempo. Ela se sentou do outro lado de Giovanna, e os 3 ficaram ali, observando as estrelas começarem a aparecer no céu de Niterói. Uma família.
Não tradicional, não perfeita, mas absolutamente real e cheia de amor. Em que vocês estão pensando? Marisa perguntou. Em como tudo mudou desde aquele casamento, Nicholas disse. Em como um simples convite para dançar pode mudar tudo, Marisa acrescentou. Em como meus desejos finalmente se realizaram, Giovanna completou. Nicholas olhou para as duas mulheres mais importantes de sua vida. Tinha perdido muito, isso era verdade. A dor de perder Juliana nunca desapareceria completamente. Mas ele havia aprendido que o coração humano é infinitamente expansivo, que é possível honrar quem se foi enquanto se ama quem está presente. Ele havia aprendido que, às vezes, a maior coragem é aceitar a mão estendida de alguém e permitir-se dançar novamente. Que família é quem escolhemos amar dia após dia? Que segundas chances existem, mas só se tivermos a coragem de aceitá-las. E tudo começou com 3 palavras simples. Dance comigo. Se a história de Nicolás, Marisa e Giovanna tocou seu coração, deixe seu like e se inscreva no canal Ecos do Coração. Porque toda vida tem espaço para novos capítulos, e às vezes tudo o que precisamos é da coragem de aceitar a mão estendida de alguém que nos convida para dançar. Compartilhe essa história com alguém que precisa lembrar que segundas chances existem, que o amor sempre encontra um caminho e que nunca é tarde para recomeçar. Nos comentários conte, você acredita em recomeços? Já viveu uma segunda chance no amor? Estamos aqui, toda semana, trazendo histórias reais que provam que o coração sempre pode se abrir de novo, que família é quem escolhemos e que mesmo depois da maior dor, a alegria pode voltar. Porque no final, o que importa não é quantas vezes caímos, mas quantas vezes temos coragem de levantar e dançar novamente. Até a próxima história. E lembre-se, seu coração também merece uma segunda chance.